E hoje é dia de estreia do quadro Sacramentos aqui no programa Em Tuas Mãos. Durante a semana, nós deixamos uma caixinha de perguntas no perfil do Instagram do programa Em Tuas Mãos para que você pudesse mandar a sua dúvida, questionamento sobre o sacramento do batismo. E quem vai responder para a gente é o diácono Arthur Pereira. Olá, vamos responder algumas perguntas que vocês nos enviaram através da nossa rede social. A primeira pergunta vem de Auxília Matos e ela quer saber o seguinte: por que batizar crianças? Obrigado, Auxília, por esta pergunta. O batismo de criança é uma tradição da Igreja Católica, que não foi assim inventada. Ela está baseada exatamente em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e você pode ir lá pesquisar. Foi Pedro que foi à casa de Cornélio e lá chegando batizou a todos. Será que nessa casa não tinha criança? Se ele batizou a todos, as crianças também estavam inseridas nesse batismo. A segunda pergunta vem de Fernanda Brito, que pergunta assim: meus padrinhos de batismo precisam ser casados no religioso? Fernanda, muito obrigado por esse questionamento, que é um questionamento que sempre vem. E é o seguinte: os padrinhos são algo que nós escolhemos para os nossos filhos. E o que é que diz o direito canônico? Ele diz o seguinte, que os padrinhos não podem estar atingidos por nenhuma pena canônica. Se os padrinhos só são juntos e não são casados no religioso, eles estão atingidos por esta pena canônica. Então, os padrinhos devem ser casados no religioso. E os padrinhos solteiros? Tudo bem, eles podem ser solteiros e não ter nenhum compromisso de estarem juntos, coabitarem juntos. Porque se eles coabitarem juntos e não tiverem o sacramento do matrimônio, aí eles estão atingidos por uma pena canônica. Ok? A outra pergunta vem da Alessandra Lima. A pergunta é essa: a Igreja reconhece a validade do batismo de outras comunidades cristãs? Depende da comunidade cristã, depende da religião. O que nós sabemos é que a Igreja Católica reconhece o batismo das igrejas que fazem parte do CONIC, ou seja, as 7 igrejas que fazem parte do CONIC. Aí você pode pesquisar quais são essas 7 igrejas. Outra coisa, nós reconhecemos o batismo quando ele é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem está batizando, o ministro do batismo, use as palavras e a matéria. Qual é a matéria do batismo? A água. E as palavras: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se alguém procura a nossa igreja dizendo que já foi batizado em outra igreja, em outra religião, é preciso que a gente pesquise qual foi a religião, como foi o batismo, se usaram a água, se usaram as palavras, questionar a integridade da igreja e a integridade daquele que está batizando, porque isso aí vale muito também. A outra pergunta vem: o batismo é simbólico ou perdoa os pecados? Essa vem do Rafael, vem de encomenda. Rafael, o batismo, ele é o sacramento da iniciação cristã. É o primeiro. Ninguém pode receber o batismo, outro sacramento, se não passar pelo batismo. O batismo marca o cristão indelevelmente. O que é marcar indelevelmente? Marca para sempre. É uma marca que não sai. E outra coisa, outra condição do batismo é que ele realmente, ele perdoa todos os pecados. Ele purifica todos os pecados. Então, o batismo perdoa todos os pecados. Depois do batismo, a pessoa pode até pecar por causa da concupiscência.
é a nossa inclinação para o pecado. E aí não pode mais batizar, aí tem que se confessar. Aí é outro sacramento, que mais tarde este quadro vai responder quando chegou lá no sacramento, lá da confissão. A outra pergunta é possível batizar a criança, filha de um casal que não possui o sacramento do matrimônio? Outra pergunta parecida com aquela. Aquela foi se os padrinhos deveriam ter o sacramento do matrimônio. Outra é essa, os pais. Quanto aos pais, a igreja não tem nenhum impedimento, porque as crianças, elas não podem escolher os pais. E os pais não podem escolher aquela situação. Então, vejam só. Então, não há impedimento. É preciso, a igreja tem que ter uma certeza que aquela criança que foi batizado, embora os pais não tenham o sacramento do matrimônio, ela realmente deve ser, vamos dizer, educada na fé católica. E aí, por isso, é que os padrinhos têm que ter o sacramento, porque tem que ser exemplo. Porque padrinho, o que significa padrinho? Paizinho. O que significa madrinha, mãezinha? Então, no caso da educação religiosa, os padrinhos vão assumir. E, obviamente, vai conversar com os pais e realmente tentar levar esses pais a adentrar no sacramento do matrimônio. E não se pode, na verdade, para batizar tem que casar, e o matrimônio não vale. Porque um sacramento não pode ser feito por conta de outro. Mas essa resposta, com certeza, esse quadro vai nos dar quando estiver falando do sacramento do matrimônio. Mais uma pergunta e a última do Arthur. Se a pessoa morrer sem ser batizado, o que acontece? Arthur, a igreja considera 3 tipos de batismo. O do desejo, o do sangue, que é o batismo dos mártires, e o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta tua pergunta se enquadra exatamente no batismo do desejo. Se a pessoa morre e não foi batizado, mas tem alguém da família, o pai, a mãe, o tio, que desejou o batismo para aquela pessoa, ela realmente está batizada. E se a pessoa morre, e tem até caso da pessoa morre e está se preparando para o batismo, não deu tempo de batizar. Então aquela pessoa está batizada pelo desejo. E aliado a tudo isso, não podemos esquecer que Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus, que é acompanhada da justiça, nos traz a salvação. Muito obrigado, fico com Deus.